Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h32. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu tô acabando de chegar em casa, né? Só tive tempo de pegar um copinho aqui para beber alguma coisa. Né, meu copinho do G20 social, ó, tá? É bom porque ninguém pode me acusar de propaganda, né? Porque não é um produto, né? Vamos digitar a senha para entrar no computador. Esperar o site lá da CNBB para ver se ele entra. Tá entrando. Né? Ai, ai. Já entrou. Beleza. Vamos aqui no site do Instagram para ver se eu estou online. Sim, eu estou online. Né? Vou ver se está tudo certinho. Ó, a Terezinha entrou. Boa noite, Terezinha. Tudo bem? Paz e bem para você. Morrendo de sede. Acabei de chegar, Terezinha. Tá na hora. Vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe, teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele quem tinha falado: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Toda vez que se lê esse evangelho, é um problema, porque fica a discussão, que eu acho que é uma discussão irrelevante. Tá? É uma discussão se Jesus tinha irmão, se Jesus não tinha irmão, e aí o pessoal que acha que Jesus tinha uma família imensa. Ah, tá vendo? Tem irmão, tá na Bíblia. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. É aquela típica coisa do está na Bíblia, né? Porque as pessoas, elas
estão lendo a Bíblia cada vez de forma mais literal, como se a Bíblia fosse um documento escrito. Bernardo, mas não existe um método histórico de leitura da Bíblia? Sim, existe. Existe o método histórico científico e ele deve ser utilizado. O problema é o mau uso desse método, né? E uma das coisas que eu li uma vez, eu estava lendo um livro sobre exegese, e ele colocou uma coisa muito interessante sobre o perigo de você ler a Bíblia e querer adaptar a realidade daquela época na nossa realidade. Ou dizer assim, baseado no que eu sei hoje, no que eu vivo hoje, na minha cultura de hoje, eu vou ver a Bíblia. E isso é muito complicado. Inclusive, nós temos esse problema, né? Por exemplo, quando nós temos a festa da Sagrada Família, né? Ô, Natanael querido, boa noite, paz e bem. A festa da Sagrada Família, né? E aí todo mundo fala, Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E não raro as pessoas querem dizer que as famílias que estão na Bíblia são igual àquela. Aí fica muito difícil, pessoal. E esse é um problema, porque as pessoas querem ler as coisas com essa ótica, né? Vocês sabem que está difícil, não sabe? Abraão, por exemplo, tinha sua esposa Sara e uma concubina. Jacó tinha 2 esposas. Pode olhar lá. Né? Recentemente a gente leu aquela passagem que Jacó duela com o anjo fere a coxa de Jacó. Jacó atravessou suas 2 esposas. Jacó tinha 2 esposas. Salomão e rei Davi é melhor a gente nem falar, porque era para mais de dezena. Bernardo, mas no Novo Testamento, esse que é o problema, pessoal. Aí a gente começa a ficar arrumando desculpinha para pegar as estruturas de hoje, querer aplicar na Bíblia e ignorar as coisas. Então vamos entender claramente. As famílias na época de Jesus não eram famílias como nós entendemos hoje, né? As famílias de sociedades primitivas, elas não têm a estruturação que nós temos, né? Então, por exemplo, irmão, primo, tio, né? Não existia uma palavra para isso. Está entendendo o que eu quero dizer com isso? As famílias, elas eram mais, vamos dizer, embaçadas nesse aspecto. Se você olhar Abraão e Ló, né? Ló, aquele que vivia em Sodoma, Abraão era parente de Ló. Quase sempre esse grau de parentesco é relatado como tio. Mas em uma das passagens esse grau de parentesco é relatado como primo. Ué, Bernardo. Então, Abraão era primo de Ló ou era tio de Ló? Provavelmente era tio, porque Abraão era mais velho que Ló. Provavelmente. Porque se a família for muito grande, eles podem ser primos. E a gente não conhece essa família. O que eu quero dizer com isso é que há um borramento nesse grau. Se você se lembrar, a gente vê isso muito bem na Anunciação de Jesus. Que o anjo vira para Maria e fala, Isabel, tua parenta. Ou seja, há um problema aqui.
Eu não posso garantir que esses irmãos que estão aqui são irmãos mesmo, são primos. Podem ser até tios. Porque as famílias daquela época não eram famílias como nossa época. Uma tia era entendida como uma mãe por as pessoas. Não podia, inclusive em algumas culturas até hoje é assim, não existe a palavra tia, existe mãe velha e mãe nova. Se a pessoa é a tia mais velha ou a tia mais nova em relação à sua mãe. Não existe a palavra tia. Então, isso é importante para quê? Para a gente primeiro entender o contexto. Estava lá Maria e parentes de Jesus. Que eu não sei dizer se são primos, se são sobrinhos ou se são tios. Sobrinhos não devem ser, porque Jesus não tinha irmãos. Então, provavelmente, eram primos ou tios. Tá? Bernardo, isso é importante. Aí é que pega. Aí é que pega. Eu acho que essa é a grande questão. Em vez da gente ficar discutindo se esses eram irmãos mesmo, se eram primos, se eram tios, que é um dado menor. Para mim, isso é um dado desprezível. Ah, Bernardo, mas eu como católico, eu acredito que ele não tinha irmãos. Ah, eu como batista acredito que ele tinha irmãos. Eu sei, pessoal, eu sei que existe essa briga. Mas vamos combinar, nós todos acreditamos que Jesus é Deus? Acreditamos? Beleza, então vamos ficar aqui nisso e vamos deixar o resto para lá. Isso, inclusive, é uma das características quando você está no movimento ecumênico, né? De Mesquita. Ô, menina, tudo bem? Boa noite, paz e bem, que bom te ver aqui. Sabe, o que me interessa é o que nos une, o que nos separa deixa para lá. E eu acho que isso não é o mais importante desse evangelho. O mais importante desse evangelho é a outra coisa, né? Quando Jesus pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mãos para os discípulos, dizem: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Sabe, a gente tem que entender a profundidade do que Jesus está colocando aqui. Jesus é filho de Deus. Nós fomos criados à imagem segundo a semelhança do Senhor, do Pai, do Deus Todo-Poderoso. E Jesus está dizendo: você é meu irmão, se você faz a vontade do meu Pai. E isso aqui é tão profundo que às vezes eu fico perturbado das pessoas não aproveitarem isso. Por que eu estou falando isso? Que a característica do irmão de Jesus, a característica da irmã de Jesus, é que faz a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, de vez em quando eu vejo pessoas com discussões que, sinceramente, para mim são irrelevantes. Então, outro dia, tinha um pessoal discutindo, não porque a visão calvinista está errada, porque Deus não predestinou de forma absoluta as pessoas, porque Calvino acredita que alguns são predestinados para a salvação e outros são predestinados para a perdição. A predestinação é tão grande que a pessoa não tem como se salvar. Outros acreditam, como Pelágio, que o ser humano, pelas suas atividades, pode se salvar. E aí começa essa monte de discussão.
E aí começa a discussão que só é salvo quem é batizado, só é salvo quem acredita que Jesus é Deus, só é salvo. E Jesus já resolveu essa discussão. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Jesus já deu a chave, já deu a bússola, já deu o caminho, já deu tudo que a gente tem que fazer. Todo aquele que seguir a vontade do Pai que está no céu. Todo aquele que segue o caminho do Senhor está salvo. E aqui é que eu acho que é a coisa mais impressionante, porque Jesus não faz uma condição. Jesus deixa claro, todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, e o irmão de Jesus. Não vai se perder. Ah, Bernardo, mas no Evangelho tal, diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, se não for batizado, não vai ser salvo. Sim, mas também está escrito que outras ovelhas, eu tenho outras ovelhas que não estão nesse redil, a essas eu também devo buscar. Ou seja, não adianta a gente ficar buscando um versículo da Bíblia que queira dar a minha interpretação. Não adianta eu virar e falar assim, eu vou buscar aqui na Bíblia o versículo tal que diz que isso acontece desse jeito, porque é assim que eu acredito. Por quê? Porque se você faz esse tipo de leitura, você vai necessariamente desmerecer outro pedaço. Sim, Bernardo, mas eu ainda não entendi como é que eu posso juntar esses versículos todos. Aqui é muito fácil. Você crê que Jesus é Deus? Creio. Aceitou o batismo? Aceitei. Pronto, tudo bem. Bernardo, mas é o batismo feito na Igreja Católica, o batismo feito na Igreja Batista, o batismo feito na Igreja Ortodoxa? Jesus falou batismo. Num outro momento ele fala que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vamos aceitar um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pronto. Mas isso não fechou. Isso não isolou. Né? Esse raciocínio é um raciocínio que tenta compartimentar muitas coisas. Né? E isso não faz sentido, porque essa não é a lógica do Evangelho. É impressionante como Jesus nunca se comportou de forma a excluir as pessoas. Jesus nunca se comportou na forma da patotinha. Ou você está na minha patotinha, ou você não está comigo. E se você não está comigo, você vai para o inferno. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca pregou isso, Jesus nunca viveu isso. Pelo contrário, Jesus convivia com os pagãos, com os pecadores, com os publicanos. Jesus curava, até quem não acreditava no Pai dele, ele curava e não queria nem saber e pronto. Agora, a gente quer pôr Jesus como se pusesse as pessoas em cercadinhos. Como é que cantava minha sobrinha quando era pequena? Do cada um no seu quadrado. Não, isso não é coisa de Jesus. Então ele diz, se você for batizado, você será salvo. Mas, se você não for batizado, se você não foi batizada, mas você cumpre a vontade do meu Pai que está nos céus, você pode ser salvo. Porque você é meu irmão, você é minha irmã. Você faz parte da minha família.
Karl Rahner fala, inclusive, em cristãos não confessos. Pessoas que, apesar de não confessarem crer em Jesus, vivem segundo a forma que a igreja cristã prega. Deixando ainda mais claro, porque o Zezinho tradicionalista está ali enfurecido, gritando: extra eclésia nulla Saulus! E tem que gritar em latim, porque sim, tem que ser em latim para ficar assim mais pomposo. Extra eclésia nulla Saulus! Fora da igreja não há salvação. Zezinho, fala direito, fala o que foi proclamado no concílio. Há apenas uma igreja universal, fora da qual não há salvação. Observaram o que eu falei? Há apenas uma igreja universal. E aí, os que gostam de excluir as pessoas vão dizer assim: igreja universal é a igreja católica. Bom, o termo católica já existia naquela época. Se o concílio realmente acreditasse que existe apenas a igreja católica, eles teriam dito isso, eles teriam usado esse termo. Mas, Bernardo, e qual é a igreja universal? Vira e mexe, alguém me pergunta quando eu faço essa colocação. É a igreja que Jesus quer que seja. A igreja universal existe. Não é a igreja universal do reino de Deus, não é a igreja católica, não é a igreja ortodoxa, não é a igreja batista, é a igreja universal. Sabe, a igreja não é o templo. Se você destruir todos os templos cristãos do mundo, a igreja resistirá. A igreja não é as nossas escolas, não é os nossos hospitais, as nossas creches, os nossos orfanatos. Destruam tudo isso e a igreja existirá. A igreja não são nossos crucifixos, as igrejas não são nossos terços, a igreja não é a adoração ao Santíssimo. Por mais lindo que ele seja, destrua tudo isso e a igreja existirá. A igreja é a comunidade de fé e de amor das pessoas que escolheram seguir a vontade de Deus Pai que está no céu. Oi, Giza, boa noite, paz e bem. E sendo ela, essa comunidade, ela não tem forma, ela não tem limite, ela não tem uma circuncisão. Não é fulano, cicrano e beltrano que são a igreja do Senhor. A igreja, inclusive, não está limitada a este mundo. A igreja é, sim, a igreja gloriosa que vive no céu junto ao Pai. A igreja é, sim, aquela padecente que está no purgatório, espera nossas obras de caridade e devoção para de lá saírem. É também nós, a igreja peregrina, também chamada de igreja militante, que está no mundo para cumprir a vontade de Deus Pai que está no céu. Se a pessoa dessa igreja militante é católica, é batista, é metodista, é igreja quadrangular, se essa pessoa sequer afirma que é cristã, mas vive segundo a ética cristã, desejando às pessoas o que é bom, o que é justo e o que é belo, garantindo uma vida em plenitude. Esse é o desejo das pessoas, é isso que elas querem que isso ocorra, que as pessoas vivam na verdade, na justiça. Essa é a igreja. E estes que estão nessa igreja caminham para a terra sem males. Como isso vai ser dado? De que forma? De que jeito? Como
fulano A ou fulano B vai ser salvo ou não vai ser salvo. Não depende de nós. A gente tem que parar de ficar brigando com besteira e afirmando aquilo que é essencial para a fé. E o essencial para a fé é nós vivermos conforme Jesus nos ensina e cumprindo a vontade de Deus Pai. A questão aqui é muito maior do que alguma designação que você queira fazer para A, para B ou para C. Nós precisamos ir adiante, nós precisamos tomar as decisões e agir de forma a beneficiar todas as pessoas. Mas não é beneficiar com benefícios vãos, não é beneficiar as pessoas com coisas pequenas. É garantir às pessoas que elas crescem, mas crescem dentro do crescimento salutar, o crescimento da verdade, da justiça, do direito, do que é decente, do que é correto. E assim, sabe, eu estava pensando, e outro dia eu esbarrei com um texto muito interessante de Saramago. Bernardo Saramago não é teólogo, não interessa. O texto é interessante. Porque Saramago fala assim: a pornografia não é obscena. Obscena é a fome. E eu fiquei pensando, o que realmente é obsceno? Obscena é a fome. Obscena é as pessoas não ter moradia. Obscena é a pessoa não ter um emprego. E não tendo emprego, e tendo emprego é obsceno não ter um salário digno. E tendo emprego e tendo salário digno é obsceno que a pessoa não tenha condições boas e justas de trabalho num regime adequado. Do mesmo jeito que é obsceno que a pessoa não tenha educação. E tendo educação, que a educação tem que ser de qualidade, é obsceno que as pessoas não tenham acesso à saúde. E que esse acesso seja público, gratuito e qualidade. É obsceno que as pessoas não tenham cultura. E boa cultura. Cultura que elas possam acessar de forma adequada, se necessário, dada a ela de graça. É obsceno que as pessoas não tenham lazer. Ô, Fabiola, boa noite, paz e bem. É obsceno que as pessoas não tenham lazer. Ou seja, o que nós devemos buscar? Qual é a vontade do Pai que está no céu? Jesus fala: eu vim para que todos tenham vida. E tenham vida em plenitude. Ora, se nós temos que pensar a vida em plenitude, nós temos que garantir que as pessoas possam viver e viver bem. Ou então, eu não estou fazendo isso. Bernardo, isso é extremamente difícil, concordo. É por isso que Jesus não disse que você tem que garantir essas coisas. Ele apenas diz: aquele que faz a vontade de meu Pai. E a vontade do Senhor não é que você dê isso às pessoas, mas que você busque para que as pessoas tenham isso. Se você conseguir, louvado seja Deus. Se você não conseguir, pelo menos você está buscando isso para todo mundo. No fim, é como Paulo disse: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Amém? 8h02. Essa foi a reflexão de hoje. Amanhã é que dia? Amanhã acho que é quinta-feira, né? Amanhã é quinta-feira. Quinta-feira não tem live porque eu tenho plantão. Então a gente se vê na sexta-feira depois de amanhã, tá, pessoal?
Giza, amém, bonzinha de oração. Sinal que a Giza gostou. Que bom, Giza. Bom, eu vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Vicente e de Paulo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Giza, travou? Ih, não sei, peraí que eu vou ver aqui. Não, pelo que eu estou vendo aqui, não travou não, Giza. Você não está me vendo, não? Oi. Ainda está dando a bênção lá no Instagram. Tem um atraso enorme, impressionante. Bom, a gente se vê sexta-feira às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.